Saudações fraternas, companheiros espírita e simpatizante do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 46 com o tema Crescei. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Martins. É com você, Carlos. Bom estudo e boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Olá para todos que acompanham o grupo Divulgar pelo canal do YouTube. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e obra do Espírito Emmanuel. Esta obra foi inicialmente publicada em 1951 pela Federação Espírita Brasileira, mais conhecida pela sigla FEB. Hoje iremos comentar o capítulo 46 com o tema Crescei. Eu sou Carlos Edson Martins e junto com vocês farei as reflexões. O capítulo 46 inicia com a passagem de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que traz o seguinte: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desta passagem bíblica, Emmanuel traz as seguintes palavras: a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade neste particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nesta mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal.
Observemos a passagem de Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. O que isso nos leva a refletir? O quanto nós conhecemos do Mestre? O quanto nós conhecemos do seu ensinamento? O quanto conhecemos do seu exemplo? Será que nós temos uma noção clara da importância das lições que nos foram legadas por Jesus? E mais importante, mesmo tendo este conhecimento, caso nós já tenhamos alcançado essa expertise, estamos colocando nas nossas vidas práticas ou só estamos discutindo, tratando a respeito, mas não praticando? Será que nós somos aquelas pessoas que todos os dias, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, estamos colocando passagens bíblicas, estamos colocando trechos do Evangelho ou trechos da história do Cristo, das palavras do Cristo, sem ao menos refletirmos a respeito? Ou sem buscarmos compreender o que traz essas palavras de exemplo, em que contexto elas foram apresentadas, em que contexto bíblico, em que contexto no Evangelho elas estão presentes? Porque muitas vezes um trecho deslocado da Bíblia acaba tendo um significado totalmente disperso do que o contexto em que ela está inserida. Um trecho isolado bíblico, uma frase isoladamente, ela pode levar a um entendimento, a uma convicção que, quando inserida em toda aquela passagem em que esse trecho se encontra, é totalmente diferente do que imaginavam. Será que nós estamos tendo esse cuidado de entendimento? E com essa compreensão, nós estamos conseguindo aplicação nas nossas vidas? Será que Jesus está realmente presente na nossa vivência? Ou somente buscamos destaque, como Emmanuel bem citou, que nós somos como mendigos, esfarrapados e famintos, mas que muitas vezes permanecemos orgulhosos, somente aguardando que o céu faça por nós o que deveria ser o objeto da nossa missão. Emmanuel alerta que nós precisamos tomar conhecimento das consequências das nossas ações, tomar conhecimento do que precisamos fazer como se fôssemos missionários que tivéssemos um objetivo a cumprir em nome do Pai. Eu não consigo imaginar que missão poderia ser essa. Eu não consigo imaginar que dentro de uma encarnação o que eu preciso fazer. Então, se nós não conseguimos ainda ter noção clara disso, vamos apelar para o Mestre Jesus. Jesus sempre reforçou o grande ensinamento: amai a Deus acima de todas as coisas. Amai ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou o que lhe causou grandes problemas: é preciso que nós amemos também os nossos inimigos. Por que essa afirmação de amar os inimigos trouxe problema para Jesus? Porque ele estava, de certa forma, refutando a lei de Talião que era aceita pelos judeus do seu tempo. Olho por olho, dente por dente. Jesus disse que era diferente disso, necessário amar os nossos inimigos. Então,
Essa seria a missão de nós como cristãos. Nos entendermos, nos amando. É preciso que nós nos amemos. Porque como que nós iremos desenvolver a capacidade de amar o próximo se nós não aprendemos a nos amar? Quando nós não aprendemos a nos amar, nós acabamos transferindo para os outros a missão de amar a nós. É preciso que nós nos amemos, para assim nós termos a noção, a ideia de como amar o outro, de como compreender o outro, porque nós nos amando e nos aceitando como espíritos que estão em desenvolvimento e que ainda caem, que ainda são falíveis, que erram, nós também vamos compreender que os que convivem conosco nessa existência também estão passando pelas mesmas dificuldades. Estão também necessitando de aprendizado, de amparo, de apoio. Por isso é importante que nós nos amemos primeiramente, para depois amarmos ao outro. Tem um entendimento de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas seria um amor vazio, automático, sem reflexão? Ou também é algo que nós precisamos pensar bem a respeito? Porque é necessário que nós amemos o nosso Criador. Porque assim nós vamos entender que Ele tem para nós o objetivo de crescimento espiritual que vai nos levar à felicidade plena. Mas para isso é preciso uma caminhada de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, de percepção das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Tendo isso em mente, nós vamos entender que o único objetivo do nosso Criador é que nós nos tornemos espíritos felíveis, mas também espíritos que são ativos, que colaboram para o crescimento da nossa sociedade e para o crescimento do mundo em que vivemos. Que nós temos como objetivo proposto por esse Criador trabalharmos no crescimento da esfera em que estamos. E a proporção que nós vamos evoluindo como espíritos, nós vamos diretamente colaborar com esse Criador para mantermos a serenidade do nosso universo no tocante à caminhada em destino ao bem. Então, na dúvida, nós temos esse ensinamento de Jesus, tão simples: amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo e amai aos seus inimigos, porque os seus inimigos precisam do seu apoio também, porque eles estão junto a nós nessa encarnação para nos ensinar e para auxiliar no crescimento do nosso espírito. É preciso que nós tenhamos este entendimento. A presença deles não é algo vazio ou que esteja aí sem nenhuma necessidade na nossa vivência. Tenhamos então, nos momentos de dúvida, esse ensinamento do Divino Mestre a nos guiar, a nos orientar. Não foi à toa que ele reforçou, não foi à toa que ele frisou, quando provocado, que a razão da nossa caminhada é justamente essa que está apontada dentro deste ensinamento principal. Bem, esta foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, nós convidamos a seguir o nosso canal e a curtir este vídeo, para que a plataforma entenda do seu interesse em próximas publicações do Grupo Divulgar e possa
informá-los. Bem, agradeço a todos que chegaram até este momento, assistiram todo o vídeo e aguardo vocês na próxima. Um forte, cordial e fraterno abraço. Agradecemos o nosso amigo Carlos Martins pelas reflexões do capítulo 46, que traz como tema crescer. Precisamos crescer, mas crescer em conhecimento do Evangelho, conhecimento da verdade. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Pois ali está a lei de Deus, que foi feita para nos elevar a qualidade de espíritos puros. Enquanto não compreendermos que esse é o caminho, a verdade, não teremos a felicidade almejada por todos. Então, devemos buscar no Cristo o caminho seguro para a vida futura de felicidade. Agradecemos mais uma vez ao nosso amigo Carlos Martins e pedimos a Jesus que continue derramando bênçãos e paz sobre todos vocês, que nos escutam, que nos assistem. Convidamos você, que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso trabalho, opine. Muito obrigado a todos. Que a paz do Cristo permaneça no meio de todos vocês, sempre.